Senhor presidente, senador Mozarildo, senhoras e senhores senadores. Subo mais uma vez, senhor presidente, a esta tribuna para falar sobre as enchentes do Rio Madeira. Nas últimas semanas, tenho vindo à tribuna periodicamente para alertar o Brasil sobre a terrível situação em que se encontra o estado de Rondônia, castigado por enchentes nunca antes vistas dos rios Madeira, Mamoré, Guaporé. Faço hoje dessa tribuna um apelo veemente de socorro aos empreendedores de Rondônia, que perderam tudo nas enchentes do Rio Madeira e outros rios do interior, desde safras inteiras a colher, colheitas já armazenadas, estoques de sementes, máquinas e implementos rurais e estoques de diversos produtos, a uma lista imensa de muitos outros itens. Na agropecuária, as perdas já somam 978 milhões. Os estragos em prédios públicos ultrapassam os 100 milhões e o setor privado já contabiliza mais de 300 milhões. A estimativa menos dramática informa que cerca de 3 mil produtores rurais foram diretamente afetados com a cheia do Rio Madeira e mais de 2 mil produtores em outras localidades atingidas por outros rios no interior de Rondônia. Os impactos econômicos desdobrados e os danos colaterais são imensos e difíceis de calcular, mas, ao mesmo tempo, são muito concretos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, existe um enorme esforço de socorro e atendimento aos moradores dos municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Conseguimos recursos de mais de 5 milhões e meio de reais do Ministério da Integração Nacional para o atendimento emergencial da população. Entretanto, os empreendedores formam a nossa força econômica, geram postos de trabalho, movimentam a economia e agora estão totalmente paralisados. Os impactos econômicos negativos são grandes e vão tornar-se gigantescos, pois o Rio Madeira continua a subir e não há sinal de trégua. Com a extensa destruição das lavouras e dos negócios, a segunda perda de maior impacto são os postos de trabalho. Como não há movimento, os empregadores terão enormes dificuldades para pagar salários ou até mesmo manter ativos os postos de trabalho. Além dos imensos danos sociais e econômicos, não podemos esquecer os danos emocionais diante de tantas perdas. Graças a Deus, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não tivemos perdas de vidas ainda, e espero que não tenhamos, na cidade de Porto Velho, Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Só em Rolim de Moura tivemos uma vítima fatal no ano passado e outra neste ano. Perdemos 2 pessoas nas enchentes de Rolim de Moura, que já recebeu 3 milhões de reais para a reconstrução de algumas pontes e galerias. Essas pessoas precisam, senhor presidente, do nosso auxílio imediato, pois sua importância é vital para a economia e a recuperação do estado de Rondônia. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, desta tribuna faço um apelo ao presidente do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, o senhor Luiz Barreto, para que mobilize seus profissionais e recursos para dar pronto atendimento a esses empreendedores. Penso que será preciso definir um programa de socorro imediato, emergencial, o que já está sendo feito, em grande parte, e outro de médio prazo, para dar conta de tantos danos às empresas que vão precisar de suporte para a sua reorganização, reestruturação e retomada de suas atividades na maior velocidade possível, tão logo as águas retomem ao leito original. Faço também um apelo direto aos nossos bancos oficiais, o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil
e a Caixa Econômica Federal para que possam articular imediatamente um programa de socorro com recursos para a imensa tarefa de recuperação das empresas e dos negócios, seja no campo ou na cidade, em especial para que voltem a operar, manter os postos de trabalho e movimentar nossa economia já gravemente abalada. Peço ainda, senhor presidente, que esses bancos, juntamente com os respectivos órgãos públicos federais, possam avaliar um modo de atender aqueles que têm negócios com essas instituições, para que possam receber tratamento diferenciado diante da catástrofe que os atingiu, pois mais do que nunca agora é o que precisam de suporte. Tenho certeza de que o SEBRAE poderá liderar a integração desses esforços e que, desde já, conta com o governo do Estado de Rondônia e todas as instituições que possam oferecer algum tipo de suporte para esse enorme desafio de socorro aos nossos valorosos empreendedores. Tenho a convicção de que é dessa união que emergirá um conjunto de decisões e soluções que vão possibilitar a rápida retomada das atividades econômicas de Rondônia e assim minimizar os danos já bastante graves. Ressalto que a recuperação das atividades econômicas de Rondônia é crucial, pois a economia é o motor de toda e qualquer sociedade. Não há desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. Faço ainda outro apelo, que seja publicada pelo Poder Executivo medida provisória com a finalidade de destinar mais recursos para a recuperação do Estado de Rondônia, a reconstrução das cidades de Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Rolim de Moura. Lembro que em 2008, o governo federal publicou a MP 448, que abriu crédito extraordinário em favor da Presidência da República e dos Ministérios da Saúde, dos Transportes, da Defesa e da Integração Nacional, no valor global de R$ 1,6 bilhão em decorrência das calamidades geradas pelo excesso de chuvas no país, principalmente no estado de Santa Catarina. Em 2011, foi publicada a MP 522, de crédito extraordinário no valor global de R$ 780 milhões. Foi uma de 1 bilhão e tanto, e mais uma de R$ 780 milhões em favor dos Ministérios dos Transportes e da Integração Nacional, por causa das chuvas, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Agora, senhor presidente, é Rondônia, lamentavelmente, infelizmente, que está precisando de recursos e, nesse sentido, em nome de todos os rondonienses, peço à Presidente da República, que tenho certeza de que está sensibilizada com a atual situação do Estado, para que publique o quanto antes uma medida provisória, destinando mais recursos para aquela região, para o Estado e para os municípios. A situação é triste, é dramática e é desesperadora. São mais de 2.000 famílias desabrigadas, são 15.000 alunos que estão deixando de frequentar a escola, são mais de 11.000 pessoas desabrigadas. Não há tempo de espera, mas sim de ação. Senhor presidente, esta foi mais uma semana intensa de trabalho, de reuniões, de audiências. Tivemos com o presidente do Tribunal Regional Federal, Primeira Região, com o governador, a deputada Marinha Raupp, com o procurador-geral do Estado, tratando de um processo, de uma liminar que possa permitir abrir 11 quilômetros de estradas dentro de uma reserva estadual, para dar acesso às duas cidades isoladas há mais de 30 dias, que é Guajará-Mirim e Nova Mamoré. São mais de 80.000 pessoas nessas duas cidades isoladas. O botijão de gás já custa R$ 120. Custava R$ 45, já foi para R$ 100, R$ 120. O combustível está sendo racionado. Não tem combustível para puxar alunos para as escolas nessas duas cidades. Os bolivianos estão vendendo gasolina de tambor do lado de cá da fronteira.
O leite está se perdendo, o gado não está podendo ser transportado para os frigoríficos, o gado dessas regiões. Os produtos da Zona Franca, da área de livre comércio, não estão chegando em Guajará-Mirim. As carretas estão atolando num pequeno desvio improvisado, e esses 11 quilômetros vai dar passagem por Ariquemes, Montenegro, Buritis, Jacinópolis, Nova Dimensão, chegando em Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Encurta, inclusive, para quem vai do sul, encurta mais de 300 quilômetros de estrada para chegar nessas duas cidades isoladas. Então, as cargas que vão de fora já entram antes de Porto Velho para entrar nessas duas cidades isoladas, que é Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Até o Acre seria socorrido, porque está interrompido em Jaci, Paraná, perto de Porto Velho, devido às cheias do Rio Madeira. Então, esses 11 quilômetros de estrada é fundamental. Não é um parque nacional, não é uma reserva. Pelo contrário, os índios Caripuna, por onde passa próximo à estrada, a estrada passa próximo à reserva, estão a favor, estão fazendo piquete lá, cercando esse pequeno desvio, para que as autoridades abram esse trecho de estrada. Então, nós estamos pedindo clemência, flexibilidade da Justiça Federal para esse fim. Nessas audiências, senhor presidente, com o ministro da Integração, com o ministro da Saúde, com a Defesa Civil, foram todas muito produtivas essa semana. Vieram, nós chamamos para cá, eu e a deputada federal Marinha Halpe, o governador do estado, os prefeitos, prefeito Mauro Nazif de Porto Velho, prefeito Dulcio de Guajará-Mirim, prefeito Laerte de Nova Mamoré, para reuniões aqui em Brasília. Além dessas reuniões que eu citei, nós tivemos hoje uma reunião muito bonita. Eu gostaria muito que aquela reunião fosse feita num clima de festa, que pudesse se tratar ali de outras reivindicações, mas foi para tratar das enchentes do Rio Madeira. E a reunião foi nada mais, nada menos que com a presidente da República. 2 horas de reunião, 2 horas, das 16h30 às 18h30, passou um pouco das 18h30, uma reunião com o governador, com a presidente da República, com o ministro da Saúde, ministro Quioro, com o ministro da Integração Nacional, com o ministro da AGU, da Advocacia Geral, Dona Luiz Adamas, com o ministro da Casa Civil, Aloysio Mercadante, com o ministro da Defesa, Celso Amorim, com o general Adriano da Defesa Civil e outras autoridades do plano federal, e toda a bancada de Rondônia que estava aqui presente esteve lá. Vários deputados federais, 2 senadores e o governador do estado, pedindo socorro à presidente da República. E ela, como sempre, sensibilizada, já havia, lógico, mesmo sem essa reunião, já determinado toda a sua equipe nacional para socorrer esses municípios. Socorro não faltou até o momento. A Marinha está lá com lanchas, com navio hospital, a aeronáutica está com helicóptero, com aviões, o Ministério da Defesa está lá também com os caminhões, com as máquinas, o Ministério do Exército. Todas as Forças Armadas estão lá em Rondônia. A Defesa Civil Nacional, a Defesa Civil do Estado de Rondônia, a Defesa Civil dessas 3 cidades, Porto Velho, Guajará e Nova Mamoré. Então, o socorro não está faltando. O que nós precisamos agora é da moradia para essas mais de 11 mil pessoas que estão desalojadas. Como é que elas vão voltar, mesmo depois que o rio baixa, mesmo depois da baixa do rio? Como é que essas famílias vão voltar para as suas casas no meio da lama? Nós temos que dar dignidade de moradia. Muitas ideias surgiram nesta reunião com a presidente da República, e uma delas era concluir algumas casas. O prefeito de Porto Velho mesmo se colocou à disposição, o governador Confúcio Moura da mesma forma, concluir a construção tem mais de 20 mil moradias sendo construídas em Rondônia. Algumas já entregues, outras para entregar. Era destinar pelo menos umas 1.000 e poucas moradias dessa do Minha Casa Minha Vida para essas famílias, para que elas não possam voltar em condições subhumanas para essas moradias atingidas pelas enchentes e para que elas fiquem definitivamente em outras localidades, em casas em terrenos altos ou em apartamentos, como estão sendo construídos lá do Minha Casa Minha Vida, para que elas tenham mais dignidade na sua moradia. E até lá, o socorro tem que continuar. Foi liberado muito pouco dinheiro até agora, apenas 5,5 milhões foram liberados. Esperamos que libere mais dinheiro para essa fase do resgate e do socorro, até porque o rio não parou de encher. Hoje ultrapassou a marca de 19 metros e 10 centímetros.
e há uma expectativa que ele possa chegar a 19,20, alguns dados mais pessimistas poderão chegar a 19 metros e 60 centímetros, e a última grande cheia foi em 1997, quando eu era governador, que atingiu 17 metros e 53 centímetros. Naquela época deve ter desabrigado lá umas 3 mil pessoas. Hoje está com mais de 10, 11 mil pessoas desabrigadas. Então, senhor presidente, era essa mensagem que eu queria deixar aqui no dia de hoje. Fiz um apelo também, falei, presidente, se eu vier numa reunião com a senhora aqui no Palácio do Planalto, com o ministro da Advocacia Geral da União, Luiz Arce, onde está também trabalhando num parecer sobre um outro assunto. Eu digo, é um assunto diferente desse que nós estamos tratando das enchentes, mas é o assunto da transposição, não a transposição de Rio, mas a transposição dos servidores de Rondônia. E eu tratei nesta reunião também, com muita veemência, para que ela pudesse pedir naquele momento ao advogado-geral da União, o ministro Luiz Ademas, que acelerasse o parecer, os 3 pontos ainda pendentes, eram 15 pontos, só faltam 3 condicionantes que estão pendentes para que o Ministério do Planejamento possa fazer a transposição dos servidores de Rondônia, os ex-servidores do ex-território, para os quadros da União. Sei que Roraima, Estado de Vossa Excelência, o Amapá, já tiveram isso há mais de 20 anos, na época da Constituinte, e Rondônia amarga até hoje essa perda, nessa dívida que a União tem com o Estado de Rondônia, que é a transposição do servidor de Rondônia. Eu tratei também, neste momento, com todo respeito, as vítimas das enchentes, nós tratamos muito, durante 99% do tempo, dessas 2 horas e pouco, foram tratados assuntos das enchentes. Mas eu tirei pelo menos 1 minuto para tratar da transposição disso. E ela pediu para, isso pode ser acelerado. Presidente, nós estamos tocando, mas isso aí pode ser acelerado. Então, acelere o parecer da transposição do servidor de Rondônia. Senhor presidente, fica aqui mais uma vez esse apelo dramático para que as autoridades federais, já sensibilizadas, possam se sensibilizar ainda mais para ajudar, nesse momento de crise, o Estado de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente.